Olá, bem-vindos novamente. Temos uma palestra especial hoje, que é gestão de conhecimento como uma ferramenta de suporte para a mitigação da crise de Covid-19. Eu sou José Storópoli, da Uninove. Tenho aqui comigo o professor Gustavo Mesch, da Universidade de Haifa, e também estamos aceitando perguntas. Então, mande suas perguntas para nós, do formulário do Google, e selecionaremos perguntas para serem respondidas. Sem mais delongas, Gustavo, passo a palavra para você. Boa tarde. Boa tarde, é um momento bastante especial poder falar sobre gestão de conhecimento ou a não gestão de conhecimento, porque pelo que sabemos é que o nosso governo de Israel vai fechar novamente 30 cidades de Israel, porque estamos no meio da nossa segunda onda da Covid-19. E, na verdade, vamos em 2 semanas, outros países também vão fechar outras cidades, e nós estamos passando pelo período de isolamento total. Como chegamos nesse ponto, eu não vou mencionar questões de desgoverno, porém algo aconteceu quando a gente terminou o primeiro período de isolamento e o país ficou aberto quase que completamente, e as pessoas tiveram a sensação de que a gente havia superado a pandemia. Então, a taxa de disseminação do vírus voltou a subir continuamente toda semana. Gostaria, então, de pensar que, mas claramente, então, a estratégia foi errada. E a gente pode pensar que podemos mudar isso diferente. Vou usar, então, a análise de redes sociais para falar sobre esse assunto. Mas uma das coisas mais interessantes nessa metodologia é que isso examina as conexões entre os atores, e não só isso, mas também entre a troca que acontece entre esses atores para compreender as estruturas sociais subjacentes. Então, o foco é nos padrões de interação entre os atores e não apenas nos atributos sociais, como a idade, sexo, educação, estado civil e outros. O que a gente pode pensar também é que as redes, a unidade de interesse, são conjuntos combinados de atores e suas relações. Nossos vértices representam as relações dos atores dessas relações. A forma como a gente olha para essa simples rede social é que elas estão todas conectadas. Elas podem ser unidirecionais, elas podem ser mútuas. Temos pessoas que estão altamente conectadas, elas têm redes pequenas ou grandes, todos estão conectados uns com os outros de forma mútua. E existem outras redes que estão de forma conectadas e, na verdade, estão conectadas apenas com um dos membros daquela rede. Entre essas redes tem uma pessoa ou um ator que, na verdade, ele está conectado com duas redes diferentes. Isso é bastante importante quando pensamos no vírus e na disseminação do vírus da Covid. Os atores, então, podem ser indivíduos, empresas, cidades. As ligações podem ser conexões unindo dois atores, independentemente da conexão. Então, A trabalha com B, B é o gerente de C. Então, a gente pode ter vários tipos de relação.
De acordo com esse gráfico, os atores podem ser indivíduos, grupos, organizações, cidades. Os conceitos básicos são a homofilia, que é um princípio muito conhecido de contato similar das pessoas, que normalmente acontece numa frequência mais alta entre pessoas diferentes. E a homofilia de similaridade é baseada no status A homofilia de status é baseada no status informal, que pode ser até por ideologias políticas. E a homofilia de valor, ela é baseada nos valores, atitudes e crenças que temos e os estados internos que vão moldar nossa orientação para o futuro. As redes, elas variam em tamanho, que podem ser grandes ou pequenas, em densidade e quão compacta ela é, e a proporção que existe dessas redes pelo número de ligações que as pessoas podem ter. Entender quão forte é a conexão entre esses atores, mas também entender que existe também uma densidade de contato com outras redes. A posição dessas redes, existem pessoas que estão na periferia das redes, outras que estão mais centrais, que terão mais influências no centro das redes, passando informações para outros. Então, o grau de centralidade que o indivíduo possui é como as informações vão fluir. Por exemplo, ao contrair o vírus. Existem, então, medidas de centralidade. Você consegue ver aqui por essa rede, que é bastante dispersa, você tem alguns números de redes menores, temos um número de redes que podem ser out degree e in degree, dependendo se elas são entrantes ou de saída. A gente tem multiplexidades de redes, e também é bastante importante nessa perspectiva do vírus, porque muitas vezes os relacionamentos não são associados em um único aspecto, mas temos essas conexões que são os nossos colegas de trabalho e, ao mesmo tempo, temos outras redes sociais que podem ser outros atores, porque a gente vai às mesmas aulas, a gente vai para o bar juntos, podemos ir até mesmo à mesma academia e vamos à mesma igreja. Então, a multiplexidade tem sido usada na literatura em dois contextos. Multiplexidade de papéis, em que os nodos eles ocupam mais de uma posição e que as pessoas elas têm um grau de parentesco e elas são colegas de trabalho e amigos. E multiplicidade de conteúdo, sendo que você ocupa determinados relacionamentos no papel de colega de trabalho e outros fluxos de trabalho, de outro fluxo de papéis, como amizade, favores, tarefas. Um componente central aqui, então, é o conceito de ponte. Esse conceito de ponte, ele vai ter um papel central no macro quebra-cabeça para conectar duas redes diferentes. As redes, elas permitem a difusão das informações que está entre comunidades que estariam desconectadas e elas seriam distantes se caso a ponte não existiria. É um conceito muito importante para a disseminação do vírus. Aqui, então, podemos ver que o coronavírus, ele ele se espalhou de forma que
Temos então a possibilidade de ver a transmissão do coronavírus de forma rápida, severa e com uma taxa mortal. E a nossa importância para isso é que contribuímos para esse impacto. O comportamento individual é crucial para o controle do vírus, mas na verdade precisamos de controlar as medidas que são as medidas de isolamento social, por exemplo. Claro que quando você lê a respeito do vírus, muitas das coisas que falamos é sobre o alto risco das pessoas que podem contrair a doença. Por exemplo, as pessoas acima, com uma maior idade avançada. Mas conforme, mas eu diria então que esse é um vírus social, porque ele vai transmitir de grupo a grupo e de rede para rede. Então, a chave para a prevenção dessa doença é a manipulação o isolamento das redes também. A gente tem então que, da perspectiva de redes sociais, as pessoas elas têm uma probabilidade maior de interagir com os membros da sua própria rede social, e aí elas vão carregar essa transmissão para as próprias redes. Daí conectando, daí transmitindo para as pessoas dessas redes, atingindo então o pico de forma uniforme. Olhando para esse mapa da rede, e a gente pode pensar no mapa de disseminação do vírus, ele é um mapa de redes que estão linkadas juntas. Claro que o círculo vermelho que temos aqui é a pessoa que está no centro dessa rede, está contaminado, e é a pessoa que está linkada com todas as outras redes. Ela é a pessoa que vai definir, porque ela será a pessoa mais perigosa, porque ela terá o maior contato com as outras pessoas, infectando as outras. Podemos chegar, então, à conclusão de que ele é a pessoa mais contagiosa, porque não é por causa das suas características pessoais, mas sim por causa da característica que ele exerce nas redes. Não é o poder individual de infecção, mas sim a sua posição central nas redes. Novamente, olhe para a posição central aqui no círculo vermelho. É uma posição central na sua rede social. Na verdade, nesse caso, ele vai espalhar o vírus para outro contato de todas as outras redes sociais, porque ele está numa posição central em várias outras redes sociais, então ele passa informação, suporte e também faz a disseminação do vírus também. Uma coisa que você tem que levar em consideração nesse ponto é que tudo isso que estamos conversando é o tipo de conexão. Não sabemos se essa pessoa é jovem, velha, possui comorbidades, se tem um sistema imunológico fortalecido ou enfraquecido. Somente sabemos que é uma pessoa com alta conexão, é uma pessoa central nas suas redes sociais. Agora podemos olhar o papel das pontes. Essa imagem mostra quantas pessoas estão no centro das redes sociais.
essas pessoas, então, da figura oval vermelha, mostra que as pessoas que eram contatos conhecidos, os outros indivíduos, eles não conheciam essas pessoas. Se esses contatos não conhecidos da rede vão passar a ter contato desses clusters, eles vão passar a ter contato com outras redes. Então, o distanciamento social e o isolamento tem que ser introduzido como estratégia para combater a pandemia da Covid e para ter a possibilidade da gente ter um mundo e ajudar no mundo pós-lockdown. Então, a gente tem a homofilia limitando a interação de alguns contatos repetidos para buscar a semelhança entre esses contatos. Na figura da esquerda, você consegue ver que a gente está levando para fora esses contatos. Se a gente tirar alguns contatos estratégicos, atores estratégicos, podemos aumentar o isolamento social, controlando a disseminação do vírus. Vamos olhar aqui um exemplo que é a homofilia como uma ajuda para limitar as pontes da rede. Temos um número aqui de redes em que cada um só tem uma conexão com as outras e a gente interage com aqueles que estão geograficamente mais próximos. Se a gente pensar nisso, são as pessoas que estão na mesma casa. Um membro da casa vai interagir com o vizinho da frente, por exemplo. Esse é um passo que a gente consegue pensar. E isso reduz a interação, o contágio da doença. Segunda forma temos a mesma rede e o que a gente tem, na verdade, é que a gente tira, são todas as relações de conexão. Então a gente vai fazer as pessoas ficarem em casa, vocês podem interagir com os seus familiares, mas vocês não vão interagir com os vizinhos. Vocês vão interagir apenas com as pessoas do seu trabalho e não vão interagir cara a cara, vão interagir apenas ao invés de interagir cara a cara, presencialmente, vocês vão interagir por interações telefônicas. Apenas um pequeno grupo que trabalha junto o tempo inteiro terá aquele contato. Na verdade, então, somente aquele departamento vai ficar limitado ali nas interações. E a forma mais radical que podemos pensar é que, mesmo dentro do nosso local de trabalho, temos o limite de que somente 2 trabalhadores poderão interagir entre si. O resto somente vai interagir através do telefone. E aí sim a gente tem uma real, efetiva disseminação. Esses são alguns modelos que a gente pode usar para evitar o contato do uso das redes sociais, para impedir a disseminação do coronavírus. Obrigado, professor Gustavo. Vou ver se temos perguntas já. Ainda estamos recebendo perguntas. Se alguém quer fazer uma pergunta, a hora é agora. Existe um link para um formulário do Google que mandamos para vocês, de forma que vocês podem mandar suas perguntas. Tem uma pergunta. Você nos mostrou muitas técnicas, em grande parte na análise de redes sociais. Atualmente, você poderia divulgar para nós se você tem
conhecimento de Haifa ou governo de Israel, se eles estão usando especificamente uma dessas técnicas, um desses métodos. Não tenho certeza. Eles estão usando esses conceitos de fecharem cidades, mas é uma questão discutida, porque eles vão fechar as cidades, 30 cidades, mas a taxa de óbitos não está igualmente distribuída nessas cidades. Existem alguns distritos que estão mais infectados e outros menos. Isso, na verdade, o que eles estão fazendo, das prefeituras estão fazendo, é muito recente. Eles vão falando, vamos pegar todas essas redes da cidade e vamos fechar essas redes. E aí vamos isolar todos, ao invés de isolar apenas uma parte da cidade. Mas, ao isolar a parte da cidade, não permitindo que elas saiam, eles estão implicitamente usando, de forma rudimentar, esse modelo de redes. Na verdade, eu entendi que há um tipo de miopia em observar o ator como ele é só um indivíduo, ele está em um subnível da observação. Então você tem uma estrutura aninhada com bairros, é, apartamentos e pessoas. Se você, por exemplo, expandir ou aumentar a granularidade da análise, você percorre mais níveis até abaixo na sua análise, e assim você pode conseguir um entendimento melhor dos atores da rede. Um exemplo que podemos dar, mais claro do uso de redes, é que o governo decidiu, então, ao mesmo tempo que não mais de 30% dos trabalhadores poderão ficar na universidade. No meu departamento, então, dividimos os trabalhadores em 3 grupos. Dessa forma, temos um grupo que vem aos domingos e segundas, o resto está trabalhando de casa nesses dias. E aí eles são substituídos por outro grupo que vem nas terças e quartas e o resto continua trabalhando de casa. E o último grupo vem nas quintas e sextas. E a gente não mistura esses grupos. É uma forma de usar as redes para controlar o controle dos trabalhadores em 3 redes, e assim a gente os isola. Eles trabalham juntos, então eles podem infectar uns aos outros, porém, eles não podem contaminar os outros 66% dos trabalhadores que não estão presentes no escritório. Entendi. Deixa eu ver se tem mais perguntas. É muito mais fácil, então, usar essa abordagem de redes no local de trabalho, em que você consegue gerenciar essas redes. Eu tenho uma pergunta, professor, por favor. Primeiro, parabéns pela apresentação, obrigado pela oportunidade que tive de aprender mais. Agradeço também ao José Eduardo. Minha pergunta é mais geral, não tão específica, sobre a análise radical que você nos mostrou. Seria mais uma pergunta de opinião, com base na sua opinião e no seu ponto de vista. Você acha que o isolamento social ou o confinamento realizado por alguns governos
foi uma forma efetiva de reduzir a contaminação de Covid? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque você não consegue evitar uma pergunta política, porque a pandemia é uma questão política. Uma coisa é a abordagem científica, mas quando temos uma crise de saúde pública e não temos vacinas, não temos medicamentos, o que podemos fazer nesse momento é usar o isolamento social. Mas e então temos os governos e eles falam, olha, isolamento social, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que eles estão nos vendendo. A coisa, o que acontece com o isolamento social, uma grande discussão. A gente tem que dar sobre as pessoas que estão protestando contra o governo. Isso é contra o isolamento social. E existe uma grande discussão sobre isso nos últimos 2 dias, e existem manifestações contra os governos, existem 2.000 a 4.000 pessoas manifestando contra o governo. Falam, mas isso é assim que você vai disseminar o vírus. Só que, na verdade, foi a abertura que possibilitou a abertura das escolas, que possibilitou essa disseminação e levou à manifestação contra o governo. Em todos os lugares do mundo, esse confronto entre o conselho dos cientistas, esse conselho, na verdade, bastante equilibrado, e a forma como os governos estão aplicando, por motivos de populismo ou clamando pela democracia ou outros interesses políticos, a gente também tem que pensar que o isolamento social tem que ser equilibrado. Ele tem que ser discutido em instituições democráticas. É algo que os governos estão preferindo não fazer porque eles têm outros interesses. Obrigado. Temos uma pergunta dos nossos ouvintes, espectadores, como no caso. Professor, você acredita que voltaremos ao normal ou viveremos em uma tensão, com medo, de uma nova mutação do Covid? Na verdade, deixa eu primeiro responder se eu acho que voltaremos ao normal. Eu acho que não. Acho que estamos em uma enorme laboratório mundial de experimentos. Muitas coisas estão acontecendo agora. Por exemplo, será que as universidades irão voltar às aulas presenciais normais, como elas eram antigamente? Provavelmente não. Nossas provas serão iguais como elas eram antes? Provavelmente não. Os congressos internacionais voltarão a ser presenciais? Eu acho que nem todos. Então, o que eu estou vendo é que tem muitas mudanças ocorrendo nesses últimos 6 meses e que mudaram nos nossos hábitos. O turismo, será que ele será da mesma forma? Não sei se tudo será da mesma forma. A segunda parte da pergunta é se eu acredito que a gente vai viver com esse medo. Eu vou usar um conceito que já está aqui, que é o conceito de uma sociedade de risco. E
a gente tem que levar em consideração de uma sociedade de risco e de modernidade líquida. São esses dois conceitos, então, que nos fazem esperar que nós viveremos de forma muito mais orgânica do que antes. Muitas regras sociais vão ser menos sólidas e passarão a ser líquidas. Pegamos uma coisa pequena. Nós éramos um país muito organizado. E para cada projeto, todos os anos, a gente tinha a aprovação pelo parlamento. Nossas contas eram aprovadas pelo parlamento. De forma muito interessante, por 2 anos, nós não temos um orçamento nacional, que não temos ele aprovado pelo parlamento e por esse futuro próximo. Isso foi inacreditável para o nosso país, porque o país poderia continuar as suas operações governamentais sem um orçamento aprovado pelo parlamento. E nós já estamos 2 anos que a gente tem a promessa de que daqui a 100 dias teremos esse orçamento público, mas se eles não começarem a trabalhar agora, não vai ser aprovado em 100 dias. Então, temos muitas coisas que eram estáveis e que não serão mais estáveis. Então, eu não sei. Deixa eu lembrá-los e nos lembrar, na verdade, que o coronavírus não é o primeiro. A gente já vivenciou o vírus SARS e antes disso a influenza, e a cada 3 ou 4 anos temos uma pandemia que surge no mundo. Hoje, essa foi a pandemia que atingiu o maior número de países. Mas vírus existem. E outras coisas que a gente pensa, podemos pensar em outras coisas que nos impactam, como terremotos. Perguntem para alguém no Chile se eles têm medo de um terremoto. É a vida normal deles. A boa notícia é que a humanidade sempre sabe como se adaptar. E como, eles nem sempre sabem como, mas a gente sabe como se adaptar. Bom, parece um final feliz. Sempre sabemos que vai acontecer, mas não como. Agora tem que mudar um pouco de marcha. Para quem não sabe, ele é o presidente da Universidade de Haifa, diretor, correto, da Universidade de Haifa. Nós, do Brasil, vemos Israel como um expoente de tecnologia e integração social. Mais ou menos uma boa interface entre o governo, as universidades e a sociedade. Como você vê, através da lente de gestão de conhecimento, você tem lições ou erros que foram cometidos em Israel, como um país ou sociedade, que vocês gostariam de mencionar como um percalço nessa caminhada, na integração, na preparação de futuros profissionais? Você tem alguma sugestão ou uma perspectiva para os ouvintes? Claro, vou começar dizendo que antes da gente falar sobre a integração entre governo, universidade e indústria, o que precisamos
ter em mente é uma mudança cultural. Precisamos levar as pessoas a pensarem em inovações culturais em tudo. Precisamos educar os nossos alunos para que eles sejam criativos. Precisamos que eles tenham uma criatividade ao pensar e procurar coisas novas, coisas diferentes, em qualquer área, não só na ciência da computação ou sistema de informação, mas também nas ciências sociais e nas ciências humanas. Sem fazer essa diferença, ter uma boa ideia que seja totalmente diferente de outras anteriores. As bases culturais da inovação para, por qualquer razão, eu olho para a sociedade de uma perspectiva de fora, porque vocês sabem que o meu nome vem de um país latino-americano e eu nasci na Argentina, então às vezes eu consigo ter esse olhar de fora e olhar como um estrangeiro e não só como um nativo. O que eu vejo são pessoas que estão sempre pensando o que eu ganho com uma posição ou o que eu posso fazer de diferente, como eu posso mudar, como eu posso mudar o mundo. Acho que é uma coisa que é cultural, que é bastante forte para qualquer pessoa, em qualquer posição. A sua meta é fazer algo diferente e ter uma nova ideia, um novo projeto, algo que não estava lá antes. E a questão da integração é bastante difícil de trabalhar, porém possível. É algo que hoje as empresas em quase todos os países procuram por ideias para desenvolver. Costumava ser Costumava ser o caso que as universidades tinham um monopólio da pesquisa e desenvolvimento, mas hoje quase todas as empresas estão procurando por pesquisa e desenvolvimento. É como se fosse uma joint venture, uma procurando pela outra, uma tentando combinar. E o governo também está procurando por esses profissionais de pesquisa e desenvolvimento uma colaboração com a indústria que podem dar esses passos à frente. Uma coisa que vão sempre sugerir à universidade é para criar a unidade de interface entre a universidade e as empresas, para que a universidade possa comercializar novas ideias e daí entrar nesse diálogo com as empresas, porque as universidades são onde nós criamos conhecimento, novo conhecimento o tempo inteiro. E muito desse conhecimento é útil para a empresa e para a comunidade local. Então, nós temos que tentar vender essas ideias, tanto para as empresas quanto para o governo. E uma forma de fazer isso é criar convênios com essas empresas para que as empresas sejam a ponte de ligação dessas ideias. Obrigado. Tem mais uma pergunta. É da Alessandra, que está perguntando quais são as tendências e oportunidades observadas, cenários e desafios no nosso atendimento. Você pode repetir a pergunta? Eu acho que eu não entendi muito bem. Quais são os desafios? As tendências, contexto e necessidade, quais precisam de atenção, quais tendências podem ser observadas e os desafios e o contexto que precisam de atenção. Acho que estamos em uma transição. Uma transição em que muitas coisas estão aí.
mas é um resultado de um improviso. Em algum ponto, depois desses 6 meses do coronavírus, a gente consegue olhar ao redor e ver coisas novas que não foram planejadas, e sim um resultado de improviso. E a gente precisa olhar para elas novamente para perguntar quais são os limites, os desafios e as oportunidades. Por exemplo, uma das coisas que eu estou olhando de novo é o processo de implementação do sistema de ensino à distância, que a grande maioria usou o Zoom, que a gente sabe hoje que é excelente para reuniões, mas quando você está enfrentando uma aula com 60 e 70 alunos, você enfrenta problemas. Então, precisamos olhar e repensar, tirando vantagem do uso do aprendizado sincrônico e como podemos melhorar e realmente usar esses desafios da ensino à distância. Essa é, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer. Outras coisas que eu acho que são importantes, como desafios e oportunidades, é olhar para trás pelo nosso comportamento, o coronavírus e o isolamento social que ele fez com que tivéssemos, mudou o nosso comportamento social. Por todo, a gente tem que enxergar esse comportamento de mudança e o que permaneceu estável e o que agora é instável. Por exemplo, para falar de uma coisa apenas, o que eu mencionei antes pode falar de duas coisas. A gente pode falar do aspecto emocional e a evolução cognitiva do risco. Então, o risco emocional e o risco cognitivo. A gente tem o risco do aprendizado à distância, que também esses dois aprendizados, eles vão juntos ou não. Quando eles não vão juntos, eles não possibilitam a mudança. Esse risco, então, quando ele é bastante baixo, você não vai, você não vai seguir o distanciamento social. Porque se você tiver com medo de se sentir, de ficar doente, aí sim você vai seguir o distanciamento social. E aí você começa a se comportar de formas diferentes. Existem, então, muitas oportunidades em termos da ciência para a gente, em termos da ciência comportamental, para a gente reanalisar o que mudou e, por exemplo, o papel da burocracia. A burocracia ainda está estável? Ainda tem um papel muito importante? Ou a gente consegue tomar decisões sem tanta burocracia? Temos ainda uma tradição, a gente fala sobre gestão de conhecimento e em todos os lugares os ministros vão e vêm, mas aqueles que realmente fazem a gestão do conhecimento, quem são eles? Isso são exemplos. Certo? João, você tem perguntas? Sim, tenho mais uma pergunta. Professor, recentemente, algumas vacinas novas estão sendo percebidas pela indústria ou estão sendo vendidas, por exemplo, na internet. Temos vacinas russas de outros lugares, etc. E aqui no Brasil, estamos tendo um debate sobre a real obrigação
das pessoas de serem vacinadas. E algumas pessoas dizem, não, não sou obrigado, porque é meu corpo, minha saúde, e eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Não querem tomar a vacina, e por outro lado, outras pessoas dizem, não, você tem que tomar, porque quando você toma a vacina é uma questão de saúde, segurança pública, então você não tem direitos individuais sobre isso. E parece um debate interessante. Então, gostaria de saber sua opinião sobre essa questão. O que você acha desse novo paradigma? Tomar ou não a vacina? Eu acho que isso é bastante interessante. Eu li algo ontem sobre isso no jornal The Economist. Acho que eu consigo achar rapidinho aqui. Seria bastante interessante se eu conseguisse compartilhar com vocês. Não, não é isso. Ok, never mind. Ah, deixa. A questão central hoje no mundo é o que se chama de animação pela vacina. As pessoas estão animadas para tomar qualquer vacina. E o que a gente falou antes, o artigo que eu estava lendo ontem, ele mostra uma pesquisa que as pessoas estão. Qual é a disposição das pessoas a tomar a vacina antes do coronavírus, e isso, o percentual era muito baixo. Particularmente, tem uma relação entre o PIB e não tomar vacinas. Quanto maior o PIB, maior esse percentual de não tomar a vacina. A gente viu isso no último ano. A gente viu isso recorrentemente com o reaparecimento do sarampo. E é uma tendência não tomar vacina. Mas isso não é baseado em experiências médicas, mas sim na animação, no entusiasmo das pessoas. É uma consequência, porque as pessoas têm medo dos efeitos colaterais. A gente também viu isso com a influenza. O percentual das pessoas que tomam a vacina de gripe todos os anos, e esse percentual não aumenta. Normalmente são as mesmas pessoas que tomam a vacina de gripe, porque elas estão ali no grupo de risco, mas a população geral não toma vacina. Mas a gente está bem próximo de conseguir uma vacina. Eu fico bem pessimista a esse respeito. As empresas estão se esforçando bastante, mas acho que será uma nova guerra em convencer a população a tomar essa vacina. Acho que isso tem a ver, de novo, com o conceito de modernidade líquida, que as pessoas pensam mais nelas mesmas do que no coletivo. O que é bom para mim, o que é bom para minha felicidade, e não o que é bom para o coletivo. E é estranho que a gente esteja vendo isso. A gente está vendo que algo tem mudado na sociedade ao longo do tempo, que a gente tem menos grupos sociais, a gente tem menos partidos políticos com poder real e mais indivíduos que estão liderando os países. E por causa desse individualismo que está surgindo, a gente pensa nisso de forma pessoal e não das formas de benefício para a sociedade. Ok, boa resposta, obrigado. Thank you so Receio much, que temos só Dr. 5 minutos. Vamos ter que fechar a sala para a próxima reunião. Obrigado, professor Gustavo.
for your lecture. Obrigado, professor. Obrigado pela palestra e pelas respostas. Foi muito bom falar com você sobre tudo isso. Muito obrigado. Obrigado, professor José Eduardo, também, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.